Alô, bem-vindos a mais uma edição do Encontros aqui no nosso canal. Hoje a gente convidou a Simone Boger. Simone Boger é minha conterrânea, também é gaúcha, atualmente ela mora em Porto Alegre, mas ela tem uma experiência de já ter morado em várias partes do mundo. A Simone ela tem esse espírito aventureiro, esse espírito de descoberta, não é? De aventura nesse sentido de descoberta, de exploração. A Simone ela é formada em jornalismo, ela se formou no Rio de Janeiro, ela pratica meditação Raja Yoga há 36 anos, ela também estudou na Brahma Kumaris e tem estudado na Brahma Kumaris há todo esse tempo. Simone, ela, enfim, é um currículo amplo, né, Simone? Mas ela é autora de 3 livros. Ela escreveu um livro muito interessante, é um pouco o pontapé inicial da nossa conversa de hoje. É um livro sobre o ciclo do tempo, mas escreveu um livro lindo sobre o poder do amor, The Power of Love. Eu não tenho certeza se esse livro está publicado em português, mas com certeza ele está publicado em inglês. E ela escreveu também uma ficção chamada The Cycle. Depois ela pode falar para vocês como é que vocês podem encontrar, enfim, o trabalho dela e vocês podem também aprofundar nesse conteúdo. A Simone ela já viveu em várias partes do mundo, mas ela passou muitos anos vivendo na Índia como correspondente internacional para vários meios de comunicação, onde ela também teve a oportunidade de se aprofundar bastante na sua prática espiritual. Simone, a gente vai começar, não é, o nosso bate-papo aqui hoje, falando um pouco sobre esse trabalho que você fez sobre o ciclo. Eu acho que todos nós temos essa convicção de que nós, seres humanos, a alma humana, ela é eterna. E eu acredito, inclusive, que é dessa convicção da eternidade que vem esse desconforto que a gente tem perante a ideia da morte, não é? De que um dia a gente vai deixar de existir. E uma das formas de abordar o entendimento do tempo como eterno vem justamente do Oriente, especificamente da Índia, que é essa concepção do tempo como um ciclo eterno em contínuo movimento que se repete eternamente. Você escreveu um livro sobre esse assunto e com certeza você aprofundou bastante os seus estudos nesse tópico para colocar nesse livro. Eu já tive a oportunidade de ler e é um material super rico. Você gostaria de falar um pouquinho para a gente como que é o seu entendimento dessa ideia do tempo cíclico? Claro, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, Patrícia, é um prazer estar com vocês. Sobre o ciclo, logo que eu comecei a meditar, um aspecto muito importante que veio até dentro do curso de meditação foi o entendimento dessa experiência da jornada, né, do ser humano ao longo do tempo. Então, a partir disso, eu comecei a entender, até foi interessante, porque desde muito jovem eu já estava estudando um material muito rico de história antiga, né? Que eu cresci com esses livros, o meu pai era um estudioso desses assuntos, e tinha muito material em casa, mas eu não conseguia ver, vamos dizer assim, o aspecto mais amplo, como se fosse um quebra-cabeça de várias peças. E quando eu comecei a estudar o ciclo da história, eu comecei a entender que havia uma outra história, né? Uma história antiga que desapareceu e que tem muito mais a ver com o aspecto interno do ser, né? Que nem você comentou ainda há pouco, que é a jornada da alma pelo tempo, ou através do tempo. E o que quer dizer isso? Dentro da visão dos antigos, a vida eterna era um fato, né? Não era uma conjectura que nem hoje a gente não tem mais essa noção ou entendimento de aspectos metafísicos ou espirituais. Para eles, a vida era uma jornada contínua.
E dentro dessa jornada de nascer e renascer, existe uma história, um padrão cíclico, né? que tem como base justamente o aspecto da eternidade da alma. Tem um teólogo que comenta, que fez um comentário que eu acho bem interessante. Ele diz, o nome dele é Teilhard de Chardin, e ele diz que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais, nós somos seres espirituais tendo experiências humanas. Essa é a base, né, da visão antiga. Nós estamos aqui numa jornada de vida, de aprendizado, de educação, de compartilhar, de conviver, mas a gente tem uma história, né? E a base dessa história é o ser eterno, a alma, né? É ela que passa pelo nascer e renascer. Então, o aspecto da imortalidade da alma e da reencarnação é a base dessa história. Aí a gente vê que esse padrão cíclico é o único padrão que representa a eternidade, porque a visão linear que até hoje domina a ciência, ela exige um início, um meio e um fim. Então ela não se sustenta, né, sob esse ângulo espiritual ou metafísico. É uma jornada que a gente não sabe quando começou, nem como vai terminar e se vai terminar. E o modelo espiral também é a mesma coisa, ele exige um início e exige um fim. O ciclo, então, representa esse modelo de eternidade, e é interessante que todas as civilizações antigas deixaram símbolos desse ciclo. Então, você vê em todas as culturas, né? Até aqui na América pré-colombiana, você via o ciclo desenhado em várias tribos, e isso se mantém no inconsciente coletivo, né? E na Índia, até hoje, você tem aquele símbolo milenar, que infelizmente foi adotado na Europa para fins muito negativos, mas é o símbolo da swastika, que nada mais é do que essa roda em movimento, né? Em constante movimento. Então, a vida eterna, em constante mutação, e dentro dessa visão, a jornada de cada um de nós, a jornada da alma, a jornada do espírito. É bem interessante isso, dentro dessa ideia, não é, de nós estarmos nessa jornada ou nessa viagem, não é, nessa peregrinação eterna. A gente tem visto, né, o momento que a gente está vivendo é um momento de muitas mudanças, muitos desafios eu acho para o status quo, desafio para a forma como a gente estava acostumado, até mesmo a passar pelas mudanças, não é? Quer dizer, as mudanças nesse momento são meio imprevisíveis, não é? A gente vê que existe um cataclismo em cada situação. E dessa maneira eu vejo que isso pode ser visto de duas maneiras, né? Também pode ser visto como um prenúncio desse momento de transformação, não é? Por um lado, a gente pode ver como isso, enfim, como caótico, como confuso, mas por outro lado, a gente pode ver essa mudança como prenúncio de uma transformação que acontece externamente, mas que eu acho que também está acontecendo internamente. Eu acho que cada vez mais as pessoas elas estão clamando por essa mudança. Nessa viagem que você aborda, aonde que você sente que a gente está nesse momento? Em qual fase dessa jornada nós estamos nesse momento? E para onde que você sente que a gente está indo? Porque eu também sinto, não é, que para muita gente que não cultiva esse entendimento do tempo eterno, esse momento é um momento de grande angústia, não é? Porque quando você vê os dados da ciência, você vê os fatos que estão acontecendo, você vê que o tempo que a gente tem para frente, dentro dessa ideia linear, é um tempo limitado. Então, eu vejo que muita gente não vê muita perspectiva de futuro a médio prazo, a longo prazo, e eu imagino que se você não cultiva internamente esse entendimento da eternidade, isso deve ser alguma coisa extremamente angustiante.
Então, aonde que você sente que a gente está e para onde que você sente que a gente está indo nessa nossa viagem? Isso me lembrou, esse teu comentário, uma citação de um filósofo francês que chama André Malraux, e ele fala: o século XXI ou será espiritual ou não será. E a gente está vendo que o que está acontecendo é como um encontro, ou talvez até um choque de duas ondas, onde uma é uma onda construtiva, e para isso a gente está vendo isso, quem medita ou quem está trabalhando internamente, a sua transformação, né? O seu desenvolvimento interno, sente que há uma grande facilidade para explorar esses assuntos e para mergulhar em experiências meditativas, por exemplo, que trazem grande poder de estabilidade, de entendimento, de clareza. E, por outro lado, o que a gente vê no mundo é uma onda destrutiva, né? Essa outra onda que é mais evidente porque ela é massiva, ela está em todos os lugares, né? E hoje em dia a gente pode dizer, não é só em todos os países, mas em todas as comunidades, em todas as famílias, inclusive, na forma de polarização política, de grande sofrimento, de guerras, de doenças. E tudo isso está vinculado com o entendimento de que no fim de um determinado, né, de um ciclo, cada fim de ciclo, esse confronto acontece. Não chega a ser um confronto, mas essas duas ondas se encontram, porque uma está criando um novo ciclo e a outra é o antigo ciclo que está como se implodindo, né? Então, essa polarização que a gente vê em todos os lugares é um forte indicativo, né, de que o ser interno também está polarizado, está dividido. Ele não está uno em si, ele não tá sem base, está frágil e está sofrendo, né? Então, tudo começa justamente com esse levantar do espírito, né? Para ter uma nova caminhada e para construir a sua identidade, aquela identidade que vai dar uma vida para um novo ciclo. Então, isso passa, esse aspecto passa tanto para o lado, passa pelo lado pessoal e pelo lado coletivo. O nosso esforço sempre vai ser pessoal, sempre vai ser possível a gente viver de forma plena, de a gente viver de forma estável, na medida que a gente consegue se trabalhar e entender o que está acontecendo, né? Ao mesmo tempo, se você não se trabalha, é muito fácil ser fisgado por essa onda, né? E entrar nessa onda de desespero, de depressão e de crise que o mundo se encontra atualmente. Então, tudo que acontece internamente tem vamos dizer assim, um efeito no lado externo da tua vida. Se a gente quer melhorar a nossa vida, o primeiro passo que a gente pode dar é olhar para o eu, ver o que está dentro e, a partir daí, começar a trabalhar o aspecto interno, né? E isso vai criar uma mudança muito visível e prática na sua vida, né? Então, embora o ciclo esteja na parte final, vamos dizer assim, esse ciclo cósmico, mesmo assim você tem chance de crescer espiritualmente, porque o tempo indica que isso está muito facilitado nesse momento. Eu vou te fazer uma outra pergunta que, enfim, está relacionada, mas não tão diretamente, não é? Recentemente, todos nós acompanhamos a notícia de que o mundo bateu aí os 8 bilhões de seres humanos, e desses 8 bilhões, 1 bilhão e 400 milhões vivem na Índia. Por outro lado, a gente também escuta, não é? Enfim, a gente cresce sabendo que a Índia é esse berço de espiritualidade, por que não dizer até o berço da civilização,
E isso está muito incrustado, não é, em todos os memoriais que existem na Índia, em todo esse culto às divindades, enfim, essa espécie dessa memória, não é, de uma época em que o mundo realmente ele foi paradisíaco. E você teve a experiência de viver durante, não é, mais de um ano, eu acho, na Índia. E aí a minha pergunta é como é que foi essa experiência? E como é que você vê esses dois lados, não é? Por um lado, esse berço de espiritualidade, por outro lado, toda essa superpopulação, e a gente sabe também um país de grandes contrastes, de grande desigualdade. Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua experiência de viver na Índia. As pessoas dizem que a Índia é o tipo do lugar que ou você ama a Índia, ou você nunca mais quer colocar os pés lá, não é? E eu É sei que você verdade. tem essa relação de, enfim, de afeto com aquele país. Então, você poderia falar um pouquinho sobre essa experiência para a gente também? A Índia não é um lugar fácil, né? Ela invoca sentimentos muito fortes. É como você falou, ou a pessoa ama a Índia ou ela não consegue ficar lá. Eu passei 11 anos lá, Uau! trabalhando. Nem É, sabia que era tanto tempo. 11 anos. E nos últimos anos eu vinha, ficava alguns meses aqui, mas sempre voltava. E o que eu posso te dizer? É um lugar muito intenso, né? Eu acho que depende muito da tua história, é muito pessoal isso, da tua história lá. O que leva a gente para um lugar é sempre algo interno, que a gente poderia chamar o nosso karma, né? Eu nunca me visualizei morando lá. Eu acabei indo porque foi um convite que me repetiram 3 vezes e eu acabei aceitando para fazer uma experiência. Foi a época que abriu a Globo News no Brasil, né? E o que eu posso dizer é uma coisa que tem a ver com de novo, né, com a sua história de alma, o que a gente poderia chamar de karma também, né, da sua história, porque você chega num lugar e às vezes acontece de você encontrar coisas já prontas te esperando, pessoas que você encontra que parecem velhos amigos e coisas assim, né? E então a Índia é um lugar muito rico, continua sendo, apesar da miséria prevalente, apesar da superpopulação, dos vários problemas. A Delhi, a capital, é uma cidade extremamente poluída, é uma cidade que está com 31 milhões de pessoas. Imagina, não é fácil acomodar tanta gente. E eu sinto que ela está começando já a ter uma proeminência no mundo a partir de uma visão ou dos aspectos da cultura que a Índia é única que tem, que são os aspectos espirituais, né? Uma cultura que foi fundamentada em conhecimento espiritual. Então você tem o, o yoga que está em todos os lugares do mundo que veio da Índia, né? As várias faces, vamos dizer, ou aspectos da cultura que são ligados à espiritualidade e à história antiga, e tudo está como é que eu poderia dizer, numa fase de renascimento lá. Tanto que o próprio governo indiano, ele comenta e ele considera que a Índia vai se tornar o Vishvaguru, o guru do mundo, a luz guia do mundo, né? E o próprio nome original da Índia, que é Bharat, que significa luz, né? A luz do conhecimento, tem a ver com isso, porque a Índia é a origem, vamos dizer, a terra-mãe, é a origem da civilização antiga, é a única civilização contínua do planeta. Se você for pensar, o Egito dos faraós não existe mais, a Grécia não existe mais, a China, né, dos imperadores antigos, a cultura antiga não existe mais, a Índia nunca morreu a cultura. Então ela é muito rica, ela tem como base aspectos, né,
que estão há milênios, né? E que agora, no último século, a ciência ocidental chegou, vamos dizer, a descobrir certas questões que já eram conhecidas na Índia de milênios, né? Então, desde ciências matemáticas, medicina, escrituras que contêm vários aspectos perdidos da história, das línguas, enfim, é muito rico. É algo assim que não tem paralelo no mundo, né? E você vê que até a nível de arte está existindo esse renascimento, que eu chamaria, né? No nível da alta costura, por exemplo, no nível das práticas têxteis, é um resgate do que já existia, né? E que agora está tendo condição de ressurgir, assim também na ciência. O governo indiano está investindo pesadamente na ciência, e muitos cientistas lá, eles têm essa visão da ciência antiga, eles exploram conhecimentos antigos para criar coisas novas, né? E isso é único também. Uhum. A gente tem que ter um olhar correto, não é? Para poder apreciar tudo que tanta, enfim, profundidade, história e riqueza tem para nos oferecer. Eu queria te fazer uma última pergunta ainda dentro dos nossos temas e depois te dar uma oportunidade também para explicar para as pessoas como é que elas podem, enfim, ter acesso ao seu material, aos seus livros, que é uma pergunta sobre Deus. Na realidade, não é? Existe essa concepção de Deus como esse ser supremo, que significa constante, não é? Significa esse ser absoluto, como se fosse um oceano, não é? Inabalável. Uhum. E de uma certa maneira, o único ser que não é afetado por esse movimento, não é, de subida e descida desse ciclo do qual a gente estava falando. E a minha pergunta para você é: como é que você vê o papel de Deus nesse momento da nossa história? Uhum. É a partir da conexão, né, da alma humana com Deus, com o Ser Supremo, a alma suprema, que em sânscrito seria Atma e Paramatma, que você começa a resgatar a sua energia e criar essa condição interna para reconstruir a sua identidade e criar vamos dizer, aquela energia que é necessária para a gente entrar num novo mundo, começar uma nova etapa, né, dessa aventura humana. Então, o papel de Deus é fundamental, porque ele é aquele que dá origem ao novo ciclo. E todos aqueles que se conectam com ele diretamente, com a energia sutil, muito estável, que nem você falou, né? Ele é chamado de ponto, de bindo, e ele é chamado de sindo, que é o oceano. Então, apesar de ele ser uma consciência profunda na forma de energia, ele também espalha, emana essa energia, né? E isso nos chega como ondas de um oceano. Por isso, essa comparação entre oceano e ponto, né? São coisas sutis que você pode, em estado meditativo, ter a experiência, e a partir disso você começa a entender o que é, na verdade, os aspectos mais profundos dessa história cíclica. Tudo passa pelo Criador do ciclo, né? Ele é aquele que dá origem ao novo ciclo. Uhum. Simone, para as pessoas que quiserem te encontrar, que quiserem aprofundar um pouco nesses conceitos do ciclo, enfim, como é que você tem algum canal onde que elas podem comprar os seus livros? Eu não tenho canal, eu tenho um site que é em inglês, é um site que foi feito já
há 20 anos, mais ou menos, e foi refeito há alguns anos atrás. Ele, a princípio, foi criado para ser um site para estudiosos, curiosos, né, de história antiga. Ali eu tenho artigos, ali tem os livros, Cycle of Time, para quem entende inglês, mas eu tenho em português um livro, né, que a gente poderia se chama O Ciclo do Tempo. Ele está disponível online e os outros também na Amazon e nas grandes editoras, eles são vendidos. Você pode encontrar na Amazon, A fica gente vai, fácil. eu vou colocar depois então aqui no canal esses links aí, esses caminhos para vocês poderem encontrar esse material que a Simone Uhum. publicou. E eu queria terminar agradecendo muitíssimo a sua participação. Você sabe que você, enfim, tem sido uma fonte de inspiração para mim desde o começo da minha jornada. E é muito bom a gente estar, enfim, seguindo junto, aprendendo junto, aprofundando junto e compartilhando durante todo esse tempo. Então, muito obrigada por ter estado com a gente e com certeza, quem sabe, a gente pode criar outras oportunidades. Obrigada a você, Patrícia. Vamos falando então por aqui. Tchau. Tchau, tchau.